viver uma ação política. Então, por exemplo, quando eu vejo o movimento espírita dizer assim, a gente não vai falar de política aqui, eles estão fazendo política. A política da não política é uma política. Só que a política que eles estão fazendo é a política da não política. E olha só o que acontece. Todo e qualquer lugar onde a gente se nega a falar de política social, que a gente se nega a discutir a realidade social concreta, independente do espaço social que nós estejamos falando, ele é produtor de alienação e de ignorância. Ponto. Isso pode ser na Igreja Católica, no Centro Espírita, no terreiro de Umbanda, no terreiro de Candomblé. Então, o grande problema é que existe uma... Eu estou tentando achar a palavra para não ser grosseiro, mas para também não ser passador de pano, tá? Mas existe hoje uma prática política que é a prática política da gente não se misturar com a política. Aí quem é que comanda? Aqueles que têm peito para se misturar com ela. Invariavelmente eles são, desculpa os termos, mau caráter, amorais, egoístas. A estrutura política brasileira ela é carcomida. E o que dá voto, educação não dá voto. Saúde não dá mais voto. E nós estamos sendo atravessados por uma perspectiva social que ela é contraditória ao pensamento. Quando você pensa que o cara que escreveu músicas libertárias é bolsonarista, é contra tudo aquilo que ele escreveu um dia, cara. É um negócio maluco. Mas, olha, se fosse Fahrenheit, ou Revolução dos Bichos, ou seja lá o que for, você entenderia. Mas, gente, a gente está falando de uma galera que orou para pneu queimando. Vocês entendem isso? É dessa galera que a gente está falando. É surreal. E tem outra coisa que a gente precisa entender. Não existe vácuo nem neutralidade na política. Não existe neutralidade na política. E o que é que acontece? É a neutralidade que o espiritismo brasileiro prega. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, no centro espírita, eu não falar de política, Deto. Cara, para pensar, né, que tem uma galera católica orando para que o Papa Francisco morra. Vocês têm noção disso? É dessa galera que a gente está falando. Aí, veja, a gente precisa perder o medo de dizer são pessoas más. Ponto. Independente da origem religiosa delas. Elas são ruins por essência. E a gente fica querendo tapar o sol com a peneira. Não, é povo ruim mesmo. Sabe, invariavelmente é uma galera pedófila, é uma galera, sabe, que se aproveita da desgraça dos outros para ganhar dinheiro, que elas só estão preocupadas com elas mesmas, que elas não estão nem aí para ninguém. Esse é um ponto. É difícil você admitir que ele é teu tio, mas ele é teu tio, e aí? E tu convivesse com ele esse tempo todo, só descobri isso agora, porque o bolsonarismo abriu a caixa de Pandora dos infernos e botou os demônios todinho para fora. Sabe onde eles estão? Dentro dos espaços religiosos. Fazendo dos espaços religiosos a casa deles. E esse é o grande desafio que a gente tem que enfrentar. Ou nos arregimentamos, nos organizamos e enfrentamos esse desafio, ou nós vamos ser engolidos pelo fascismo. Tá? A gente precisa entender, isso é um ponto. O outro ponto, existe o fascista lá no centro espírita, como existe teu tio, o tiozinho do Zap. Então, como é que a gente faz? A gente precisa de projeto, seja microprojeto ou grande projeto, mas a gente precisa de projeto que possa ser feito dentro dos espaços espíritas, que possa ser levado, porque é disputa de poder mesmo, não tem outro caminho, não. Aí, cara, eu sou contra política. Aqui a gente não fala de política, mas na eleição ele vai lá nos arquivos do centro, desenterra as pessoas que faz 10 anos que não vai, paga a mensalidade e vai buscar ela em casa para votar nele. Isso pode. E eu sei de vários lugares, eu sei de gente que encheu, de gente assim, Kombi, perua, né? Cada lugar tem Kombi, e foi buscar as pessoas em casa, pagou a mensalidade de tudinho para votar nela, porque o estatuto dava uma brecha. Isso pode. Então, eu não vejo caminho que não seja o que é que a gente pode fazer em termos práticos, né?
que é que a gente pode transformar em prática dessa teoria bonita que a gente já discute nas redes sociais? Porque eu digo uma coisa para vocês, eu sou um teórico, eu estou falando de mim, não de vocês. Mas teoria não enche barriga de ninguém. E é outro desafio. Como falar com as camadas menos favorecidas da nossa população? Esse é um grande desafio. Como? Sabe, eu sou um pedagogo, eu vivo pensando nisso 24 horas por dia. Porque ou a gente faz isso, ou a gente vamos passar por cima como um rolo compressor. Sabe por quê? Porque onde a gente vê ética, eles veem oportunidade. É simples assim. E isso é também dentro dos espaços de espírito, porque eles também estão lá. Cara, ó, a Federação Espírita Brasileira nunca teve uma mulher presidente. Tem mais de 100 anos. Vocês sabem o que é isso? Mas nunca teve, em 100 anos, nunca teve uma mulher competente para ser presidente? Não, isso fala de estrutura. Eu sei de uma coisa, tem um cancioneiro nordestino que ele diz assim: boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Então, a gente quer falar de amor, e isso para mim é uma hipocrisia muito grande, para quem não tem nada. E o espiritismo brasileiro ele é tão cruel que ele cobra que essa pessoa ainda seja uma pessoa do bem. Ele tem fome, ele não é atendido em suas demandas, mas ele ainda precisa ter fé que tudo vai se resolver e ele precisa dar testemunho de que ele é uma pessoa do bem. Mas o cara que cobra isso dele está numa coberturazinha com as contas pagas, todo ano viaja para o exterior e vai uma vez por semana no centro levar uma cesta básica e chega em casa feliz da vida porque ele é o salvador da pátria. Então, há uma hipocrisia travestida de caridade que precisa ser tratada e a gente não trata. Então, desculpa se parece às vezes muito duro, mas assim, eu chamo, e no meu primeiro livro eu digo que os espíritas brasileiros eles produziram um mendigo de estimação, porque sem o mendigo de estimação eles não crescem, eles não evoluem, porque eles precisam fazer essa caridade que eles aprenderam lá no centro. Mas eles não podem falar de vida social. O mendigo que não está no centro, o de estimação, pode morrer de fome, porque aqueles que estão lá no centro, eles não vão deixar. Então, veja como tem coisas para a gente discutir aí, e daria, né, uma palestra.